Fala, povo, tudo bem? Pessoal que vai prestar o ENG, amanhã tem prova, hein? Amanhã tem prova que a gente vai fazer uma revisão assim muito tranquila, enxuta. E aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala é o professor Marco, professor de História, Filosofia e Sociologia. Você vai assim ao ponto direto mesmo, só para você assistir, de boa, de leve, ver com uma certa leveza no coração, assim, porque, meu, é véspera de prova, então é hora da gente, né, se tranquilizar, ficar numa paz assim maior com a vida, né? Eu vou começar aqui falando sobre algumas questões da prova de provas anteriores e de literatura da UENG, né? É uma prova, assim, no geral, muito tranquila, né? Uma prova de boa, assim. Se você dominar alguns conceitos de época, de estilos de época, de movimento literário, você vai nadar de braçada, você vai se dar bem, né? Você vai ficar numa boa, vai ficar tranquilo, né? Tranquilo, a gente nunca tá. Mas enfim, a gente vai, né, pelo menos conseguir ter uma certa tranquilidade a mais, assim. Eu vou pegar aqui um de 2022, da UENG 2022, né? Você vai ver que é fácil, né? Você vai ver que é de boa, que geralmente assim, a gente tem uma tendência que na Unesp também aparece, que é pedir um pouco assim de contextualização, de características mesmo de estilo de época, assim, né? Então você tem textos que falam sobre um determinado movimento, que vão trazer características de um movimento literário, e você tem que fazer o quê, ó? Acertar na mosca, né? Você tem que falar qual que é o tal do movimento aí, beleza? Então é isso, está né, um clima gostoso aqui, né, um clima assim agradável, né? Aqui eu estou em Barreto, São Paulo, a gente está aí de manhãzinha já próximos aí dos 40 graus, então a gente está num clima muito de boa, assim, né? Eu estou me sentindo realmente muito em paz, assim, com a vida e tudo. Sabe assim? Pessoal, a gente vai ler um texto agora rapidinho aqui, que é do livro Iracema, do José de Alencar. A gente está aqui no auge do romantismo brasileiro, porque é um livro que foi publicado em 1865, né? Você vai lembrar do seguinte, o Alencar é um dos caras que está inserido naquela chamada escola americana. Quem chamou isso aí de escola americana foi Machado de Assis. E hoje vamos falar de Machado. E o Alencar é um indivíduo que representa muito essa escola americana inserida no romantismo. Como assim escola americana? A gente tem um movimento romântico ligado ao nacionalismo. A gente já viu isso, inclusive, se eu dar uma olhadinha, se você tiver afim aí nas revisões anteriores da Unesp, né? Na primeira fase eu falei sobre isso. O romantismo é um movimento que começou 14 anos depois da nossa independência. Procuramos independência. Beleza? Aí o que vai acontecer? A gente tem um movimento que está ali ajudando a consolidar uma ideia de pátria, uma ideia de identidade, né? Porque a gente tem agora uma pátria independente. Até parece, mas enfim, mentira, mas a gente sabe que o Brasil nunca foi completamente independente, até hoje não é, mas naquele momento a gente tem a tentativa ali do movimento romântico de consolidar uma identidade nacional por meio da arte, no caso, né? Iracema é uma das obras inseridas nesse contexto. E o Alencar, ele relata o contato entre Iracema, da tribo Tabajara, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talho de palmeira, que é, né, na verdade, a sacerdotisa de Tupã, na tribo Tabajara, o contato entre ela e o Martim, colonizador europeu, né? Esse contato entre Iracema, que representa a América, virgem, selvagem, né, no caso, esse contato entre ela e o colonizador gera Moacir, que é o primeiro brasileiro, né? Então, ali da união entre portugueses e indígenas, entre o português, no caso Martim, e a indígena Iracema, nasce o Moacir, que seria uma representação do primeiro brasileiro, né? Rolou ali né, enfim, um relacionamento e a gente tem o nascimento desse menino. Mas assim, tem um texto, né? Vamos ler junto comigo rapidinho aqui, ó. Não vai pular, hein, velho? Pelo amor de Deus, lê o texto aí, porque você tá em preparação para vestibular. Não fica pulando as coisas, não. Coisa feia, fica, é textão. Mano, isso aqui é um recortezinho de nada do livro, né? Vamos começar aqui. Olha só, bacana. Iracema saiu do banho. O aljôfar d'água ainda roreja, como a doce mangaba que coroa em manhã de chuva. Enquanto repousa, empluma das penas do gará as flechas de seu arco, e concerta, com o sabiá da mata, pousado no galho próximo, canto agreste. Bonitinho, né? Iracema cantando junto com o sabiá. A graciosa Ará, sua companheira e amiga, brinca junto dela. Ará é um bicho que parece um papagaio, né? Um pouquinho maior, uma maritaca. Às vezes sobe aos ramos da árvore e de lá chama a virgem pelo nome. Outras remexe uru de palha matizada.
onde traz a selvagem seus perfumes. Tá vendo, cara? Negócio de boticário, essas coisas, a gente já não. Ela vai, né, levar os seus perfumes aí na bolsinha dela ali, que é o uru, né? Os alvos fios do crautan, as agulhas da jussara com que tece a renda e as tintas de que matiza o algodão. Rumor suspeito quebra a doce harmonia da cesta. Ergue a virgem os olhos que o sol não deslumbra, sua vista perturba-se. Diante dela e toda contemplá-lo, está um guerreiro estranho, se é guerreiro e não algum mau espírito da floresta. Tá vendo que a Iracema já percebe que pode ser um mau espírito da floresta, o português, né? O português chegando, o colonizador chegando, mau espírito da floresta. Por isso é que eu sou treinador e vocês são jornalistas. Se quiserem ser treinadores, vão à CBF, fazem o curso e sentam-se aqui no meu lugar. É isso que vocês têm que fazer. Se tivesse ido por essa intuição, Iracema, você estava bem hoje, né, cara? Enfim, vamos lá. Tem nas faces o branco das areias que bordam o mar, nos olhos o azul triste das águas profundas. Tadinho dele, né? Tá triste, coitado. O colonizador português está triste. Ignotas armas e tecidos ignotos cobrem o corpo. Comecinho de Iracema, segundo capítulo, na verdade, né? Que vai ser o primeiro contato entre Iracema e Martim. E aí o exercício pede o seguinte, ó, considerando esse excerto da obra e o contexto de toda a narrativa, assim como as características do romantismo, analise as assertivas e assinale a alternativa correta. Então vamos ver o que está certo e o que está errado. Iracema é uma obra romântica, exercendo, portanto, a função de literatura crítica, denunciando a desumanidade e o apagamento cultural dos nativos implicados no processo de colonização. Pessoal, é o seguinte, aqui tem, né, uma afirmação que dá para sacar que está errada, assim, de cara, né? Porque assim, ó, Iracema é uma obra romântica, exercendo, portanto, a função de literatura crítica. A literatura crítica, vamos lembrar das palavras do Eça de Queiroz. O Eça de Queiroz é o quê? É romântico? O Eça de Queiroz é tão romântico quanto essa minha coisa aqui, cara. Ele não é romântico, entende? Ele não é nada romântico, muito pelo contrário. Ele é realista, ele é um prosador realista português, é o cara que começou ali o realismo em Portugal na prosa, né? Depois o Antero de Rental na poesia, vem Eça de Queiroz, que é do movimento realista. Eu esqueci que eu não posso falar muita coisa aqui, enfim. Eu acho que eu estou em sala. Galera, o que acontece? O Eça de Queiroz, que é realista, que veio depois do romantismo, portanto, né, ele fala assim, olha, o romantismo era a apoteose do sentimento. O realismo é a anatomia do caráter. É a arte que nos pinta nossos próprios olhos para que saibamos se somos falsos ou verdadeiros e para condenar o que houver de mal em nossa sociedade. Além do fato dele falar que é a crítica do homem. Então o realismo é um movimento crítico, o romantismo é um movimento idealizador. O romantismo ele vem naquele contexto lá, na Europa no caso, no século... Ali a gente vê que muita gente chama de escola de 89, né, que é final do século XVIII, Revolução Francesa. O romantismo é a voz do povo na literatura. Pensa nisso, porque na época a burguesia era o povo contra a monarquia absolutista, não é? Então, o romantismo, depois que essa galera percebe, né, que não rolou muito bem esse lance de igualdade, fraternidade, né, liberdade e tal, eles começaram a olhar o mundo com um olhar assim mais melancólico, né? Pois bem, então é contra isso que eu me volto. Então o romantismo, ele escapa, ele foge da realidade, ele é uma tentativa de fuga da realidade. Ele não fala da realidade de maneira crítica, ele vai fantasiar esta realidade, ele idealiza, que nem a indígena Iracema sendo idealizada pelo narrador, né? A virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talho de palmeira. O favo da jati não era doce como seu sorriso, nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. O hálito da indígena perfumado, mano, qual que foi? Tinha lá, né, negócio de Trident aí, House, naquela época? Não tinha, não. Eu vou dar uns truquezinhos de como você faz pra pegar o mentiroso. Então você vê que não é muito alinhado ali com a realidade, né? Tudo muito fantasioso. Então não é a crítica, né? O romantismo não é crítico. Não tem função de literatura crítica. Ele, nesse caso aqui, tem uma função nacionalista, né? De representar, de certa forma, as raízes do Brasil, só que no fim você percebe o seguinte, assim, né? A Iracema era sacerdotisa de Tupã. Ela não podia ter relacionamento com ninguém, mas ela teve um relacionamento carnal, inclusive uma conjunção carnal com o Martim, de onde, né, nasceu Moacir, o filho do sofrimento. Como ela quebrou um voto que ela tinha feito para a tribo dela, você sabe o que vai acontecer com ela no final, não sabe? Você sabe, cara, você, né? Ah, spoiler, professor, mas você sabe o que vai rolar. Ela não passa.
Você queria saber o que mesmo? Até porque na alegoria do livro, quem manda é a cultura europeia, né? É o eurocentrismo, é o Martim que vai ficar, Iracema vai passar. O Martim que vai levar adiante esse Moacir, esse filho dos dois, né? Que é o primeiro brasileiro. E aí, cara, o próprio narrador diz assim, que a palavra do Deus verdadeiro germinou sobre a terra, lá no finalzinho do livro. A palavra do Deus verdadeiro. Então ele não é crítico, ele é muito pelo contrário, ele é um cara que ele estabelece o eurocentrismo aí, essa coisa, né, da Europa dominando, da cultura europeia dominando, a cultura cristã dominando, como sendo uma coisa positiva e lógica, né, verdadeira. Ele usa a palavra verdadeira, beleza? Então não é crítico nada, velho. O negócio, o cara fica aí defendendo o opressor. Tá meio de saco cheio. Mesmo. Você pode ir embora. Tô de saco cheio mesmo. Enfim, né, não é crítico, beleza? Então o romantismo no geral não é crítico, guarda isso no fundo do coração. O romantismo não é crítico. No geral, não. Ah, professor, mas tem Castro Alves, né? Mas é exceção, né? O número 2. A representação da natureza no contexto do romantismo ocorre de maneira idealizada, ressaltando as belezas do Brasil, o que indica a presença de um nacionalismo ufanista na obra. Ó, a representação da natureza no romantismo ocorre de maneira idealizada, né? Você vê que a natureza brasileira no romantismo, de uma forma geral, não só nessa obra, é idealizada. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores, né? Gonçalves Dias. Você vê que ele idealiza a pátria por meio da natureza. Aqui é a mesma coisa. A indígena Iracema é linda, maravilhosa, espetacular. Por que ela é mais linda ainda? Porque ela vai ser comparada com elementos de nossa natureza, né? Então a nossa natureza é exuberante, aquela natureza que vai transmitir sempre uma imagem, né, de harmonia, de beleza mesmo, de uma beleza exótica e profunda, assim. Então até aí tudo bem, ressaltando as belezas do Brasil, né, maravilha, o que indica a presença de um nacionalismo ufanista na obra, né? O que é um nacionalismo ufanista? Aquele que vai exaltar mais, de fato, a pátria brasileira, né? Isso é uma característica romântica importante, inclusive. Então, essa, galera, tá certinha, né? O protagonismo feminino verificado em Iracema visa a representação da mulher como figura emancipada, dona de seu destino, surgindo heroínas independentes do poder masculino. Pessoal, no romantismo a mulher é retratada assim, cara? Não é, nem no romantismo, a gente fala romantismo idealiza, né? Na verdade, o romantismo, além de idealizar, ele ajuda a representar e cristalizar, levar adiante estereótipos de gênero. Então ela vai ser abandonada pela tribo dela porque ela quebrou um voto, certo? Ela é vista como a grande culpada de tudo, porque na verdade o que rolou foi o seguinte, ó, o Martim, quando se relacionou com Iracema, ele estava, né, fora de si, porque ele tinha experimentado a Jurema. Vamos voltar um pouco nessa história. O que é Jurema, mano? Você está falando do quê? Experimentou o quê? Não estou entendendo nada, professor. É o seguinte, o Martim, ele tinha sido acolhido na tribo Pitiguara, inimiga da tribo Tabajara. A Iracema é Tabajara, sacerdotisa Tabajara. Guarda o segredo da Jurema. É uma bebida, né, que é tirada de uma planta, essa bebida é alucinógena, e ela é distribuída pela sacerdotisa em dias de festejos indígenas ali, né? Quando o Martim vai definitivamente para a tribo Pitiguara, né, porque tem todo ali um processo de perigo para levá-lo de volta à tribo Pitiguara e tal, quando eles conseguem combinar alguma coisa dele em tranquilidade, né, para a tribo, né, cara, a Iracema oferece para ele, fala, olha, é a última vez que eu vou te ver, porque você vai embora, né, então você pode pedir o que você quiser aí que né, Iracema vai te servir. E ele pede para experimentar mais uma vez a Jurema, que ele já tinha experimentado uma vez, né? A Iracema tinha oferecido para ele a Jurema num primeiro momento, já no primeiro encontro, né? Depois dele ser acolhido pelo pai de Iracema. E ele resolve que ele quer mais uma vez, né, cara? E ela leva, né, o Martim até o campo da Jurema. Então, o Martim, ele não está consciente, né, cara, quando ele tem esse relacionamento carnal. O herói sem nenhum caráter. Com a Iracema, né? De onde vai nascer, como eu disse, o Moacir. E pelo qual ele vira um esposo, né, de Iracema, afinal de contas ele é cristão, e depois que ele descobre que rolou isso aí, ele tem que assumir Iracema como esposa, né? A grande questão, cara, é que ele não estava consciente, então olha que absurdo, velho. Né? O que a gente percebe aqui é que parece, a impressão que dá é que Iracema se aproveitou de um momento de inconsciência do Martim para ter uma relação com ele. A Iracema, então você inverte toda uma visão, né, da figura feminina, assim. Porque o que acontece é muito o contrário sempre, né? Historicamente é sempre o contrário. Mas aqui não, a culpa é dela, ela é dependente, tem aquela condição de guerreira no começo, mas depois ela fica... Você vê, por exemplo, as comparações que o narrador faz, né?
o narrador ele compara a Iracema com uma ave pequenininha, assim, no peito de Martim, que é uma ave grande, predadora e tal, né, cara? Então, aí você percebe que, né, existe uma condição do homem como sendo o dominador mais fartão e tal, né, cara? Né, aquele que é poderosão e tal. E a mulher nessa condição de fragilidade e tal, né? Então, quer dizer, esse lance de retratar a mulher como frágil é uma característica romântica, porque na época era assim. Ela não tem nada de emancipação. O Alencar, ele coloca um pouco, muito até, de emancipação na Aurélia, de Senhora, né, do romance urbano dele. Você vai se encantar pela história de Aurélia. O coração tem razões que a própria razão desconhece. Mas chega no fim, ele estraga tudo também, né, porque ela também fica uma mulher mais dentro do perfil de submissão. Então, cara, número 3 ali, protagonismo feminino, não, porque o protagonista mesmo, quem fica na história, é o Martim. Tanto que ele tá junto com o Poti, o Martim. E ele vai, o Poti, grande amigo dele, né, da tribo Pitiguara, ele vai conhecer o avô de Poti, que é muito velho, mano. Um cara velho, imagina um cara velho, muito velho mesmo, assim. Quando os dois veem o velho Batuireté, o velho olha para os dois e fala assim: Tupã quis que estes olhos vissem antes de se apagarem o gavião branco junto da Narceja. O gavião branco, evidentemente, é quem? É o Martim. A Narceja, ave, né, mais frágil, é o Poti, neto dele. Por que ele faz essa analogia, essa comparação, essa metáfora, no caso? O gavião branco, o predador, é aquele que é forte, é o poderoso, é o que fica. A cultura indígena, a identidade indígena passa, que é aquela que é predada, né, no caso. Aí, do jeito que eu tô falando, parece que é crítico, mas não, é a leitura que a gente faz, né? E que realmente aconteceu. O Alencar coloca isso como força, né, do europeu, não como, né, crítica. Ele coloca como um elemento de força do elemento europeu ali. Então não tem protagonismo feminino nada, não. Número 4. A linguagem é um aspecto fundamental no romantismo, de modo que, embora o texto de Iracema seja em prosa, observam-se marcas líricas, com um aguçado tom poético na construção da narrativa. Sim, né, uma prosa poética. Essa é uma característica do romantismo e do Alencar principalmente. Tanto que no começo mesmo, assim, no primeiro capítulo, né, verdes mares bravios de minha terra natal, onde canta jandaia nas frondes da carnaúba, serenai verdes mares. Você percebe que o tom mais eloquente, assim, é uma característica poética, né? E tem ritmo, inclusive, apesar de ser prosa, né? Verdes mares bravios de minha terra natal, onde canta jandaia nas frondes da carnaúba. Você vê que tem um ritmo ali marcado, parece que é meio musical o lance, que nem poesia musical pra caramba, né? E quando chega na caracterização da Iracema, aí ele usa um monte de metáfora, várias comparações, né? A virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna, mais longos que seu talho de palmeira. Aí você vê, né? Você fala, porra, parece poesia. Então tá certo aí, né? Até agora a gente viu que o número 1 tá errado, o número 2 tá certo, o número 3 tá errado, o número 4 tá beleza e o número 5. Em Iracema, o colono surge como herói da narrativa, sendo pai romântico da nativa, pai romântico é triste, viu? Sendo pai romântico da nativa, reforçando o discurso de harmonia entre os colonos e os indígenas. Existe essa tentativa de colocar o europeu, né, como um cara bom, um cara que vai trazer o progresso, a palavra do Deus verdadeiro. Então, a relação que ele tem, por exemplo, com os Pitiguara é uma relação harmônica, para defender o território, né, para lutar contra as invasões que acontecem ali. Então, o número 5, beleza. Ele é o pai romântico, né, que é o Martim, ele é o colonizador, reforça-se essa harmonia. Então eu tenho 2, 4 e 5 corretas aí, né? Vai dar a alternativa B no caso, beleza? Lá pra frente, pessoal, já pulando um pouquinho, né? A gente vai ter o que aqui? Vamos pular. Quero ver se o joelho e as costas vão permitir, tá? Mas a gente faz um esforço. Você teve o romantismo. Depois do romantismo, o realismo. O realismo é científico, né? Valorizando, no caso, o darwinismo, né? O positivismo. O realismo é um movimento crítico porque ele é muito analítico. Ele tem aquela coisa de analisar a realidade de maneira imparcial, fria, objetiva. Imparcial nada, né? Ninguém é imparcial, ninguém é 100% imparcial. Tudo mentira. Ah, eu sou imparcial. Não tem jeito, ideologia está em tudo, né? Bom, mas assim, é um movimento cientificista. Só que passa o realismo. E aí vem um movimento que já é o primeiro passo, na verdade, se a gente for pensar friamente na história da literatura, né? Vem um movimento que ele já é uma antecipação dos modernos. Tanto que o Drummond adora esse movimento, né? E alguns autores, mais especificamente desse movimento, que eu vou falar aqui agora. O Drummond, o João Cabral de Melo Neto, essa galera, né, pira
nesses caras. Então, ó, caiu um exercício assim, foi 2023, ano passado. Isso é muito parecido com o exercício de Unesp, né, cara? Constante aproximação entre a música e a poesia, utilização de recursos literários como, por exemplo, a aliteração. O que é a aliteração? Repetição de fonemas consonantais, né? Tipo, ó, vozes veladas, veludosas vozes, volúpias dos violões, vozes veladas. Esse é do Cruz e Souza, né? Assonância, na messe que estremece, enurece, quermesse, o sol celestial, gerações morece, do Antônio Nobre. A assonância é a repetição de sons vocálicos, que nem o E, na messe que estremece, enurece, quermesse, né? Você viu que eu repeti o E aqui, né, cara? Onomatopeia, reprodução, né, do som pela palavra. Por exemplo, o sino canta em lúgubres responsos, pobre Alfonsos, pobre Alfonsos. Sinestesia. Sinestesia é mistura de sentidos físicos, derrama luz e cânticos e poemas no verso, e torna o musical e doce, como se o coração nessas supremas estrofes, puro e diluído fosse. Ó, você tá vendo, né? Derrama luz e cânticos e poemas no verso, e torna o musical e doce. Você vê a mistura de sentidos físicos ali? Mistura de sentido físico é sinestesia, aqui no caso musical, né? Audição, doce, paladar. Então, misturou sinestesia. Caráter individualista, quer dizer, subjetividade, né? Que já tem a palavra subjetividade na frente. Oposição ao racionalismo, materialismo e cientificismo. Ó. Oposição ao materialismo e ao cientificismo, por exemplo. Oposição àquilo que é material, né? No caso. Cruz e Souza. Ó, formas alvas, formas brancas, formas claras, de luares, de neves, de neblinas, formas fluidas, líquidas, cristalinas, incensos dos turíbulos das aras, formas do amor constelarmente puras. Quando o cara começa a falar formas alvas, brancas, claras, você vê que não tem nada material ali muito claro no texto, né? Muito explícito, mas não tem nada, formas alvas, não tem nada de material nisso, não é? Tá. Desconsideração das questões sociais, que é um movimento de fato muito ligado a misticismo, espiritualismo, então não rola. Falar de questões sociais, deixa pra lá, né, segundo o ponto de vista deles. Valorização do consciente, do inconsciente humano. Peraí que eu, né, pulei. Fantasia e mistério. Fantasia e mistério. Quando Esmalha enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. Você vê Esmalha na torre. Alfonso de Guimarães, não é? Misticismo, religiosidade e sublimação. Religiosidade. A catedral ebúrnea dos meus sonhos aparece na paz do céu risonho, toda branca de sol. Olha a catedral aí do Alfonso de Guimarães, não é? Ampla valorização da espiritualidade humana, que a gente já viu aqui em alguns trechos que eu fui falando. Valorização do inconsciente e do consciente humano, rompendo com as barreiras impostas pela racionalidade. Universo onírico, que é o do sonho, e transcendental. Produção de obras de arte baseadas na intuição, né? Você vai intuir, você vai sugerir as coisas. O Stephanie Mallarmé já falava assim, ó. Como é que ele falava? Como é que ele falava, irmão? Como é que você vê, cara? Sabe assim? Que é... Nomear um objeto é suprimir 3/4 partes do prazer da leitura, que consiste em adivinhar pouco a pouco. Sugerir, eis o sonho. Você vê que dar nome para o objeto, que é uma coisa realista, porque o realismo é muito objetivo, muito descritivo, inclusive, né? Eles vão falar que dar nome diretamente para o objeto é uma coisa muito chata, é uma coisa ruim. Mas, né, sugerir esse objeto, deixar ele envolto numa atmosfera de misticismo é melhor, porque aí você vai ter prazer na leitura por adivinhar pouco a pouco, né, o que essa leitura te traz. Linguagem fluida e musical. Ó, só incessante um som de flauta chora, viúva Grácio na escuridão tranquila, perdida a voz que dentre as mais se exila, festões de som dissimulando a hora. Você vê que é linguagem musical, antes de tudo a música, não é? Os versos são muito cadenciados, né? Muito fluidos de fato. Essas são características do barroco, do simbolismo, do modernismo ou do realismo. Cara, eu falei que é um movimento que ele reage ao cientificismo e que ele já está ali antecipando muito do que vão fazer os autores do modernismo, não é? Simbolismo, que no Brasil começa em 1893 e vai até 1902, de acordo com a crítica literária, né? Claro que depois de 1902 ainda havia muitos autores simbolistas escrevendo, mas a gente tem o início em 1893 com Cruz e Souza, Missal e Broquéis. Então, toda vez que você pensar em musicalidade, espiritualidade, misticismo, sugestão, né? Uma atmosfera mais envolta em mistério, né, cara? Que, aliás, tem muito a ver com, por exemplo, Edgar Allan Poe, Charles Baudelaire, grande autor, que escreveu As Flores do Mal, né, o Baudelaire. Ele traduz o Corvo do Poe. O Poe escreveu, por exemplo, contos como
A Queda da Casa de Usher, que virou inclusive agora uma série, né, da Netflix. Então, e o Corvo é um dos poemas mais importantes do Ocidente. O Machado de Assis, né, fez uma tradução muito da hora, assim, de O Corvo, né, beleza? Então, essa atmosfera mística, né, cara, isso é do simbolismo. Falou em tudo isso que eu te falei, ó, espiritualidade, musicalidade, aliteração e assonância, né, sinestesia, mistura de sentido físico, esse clima de religiosidade que tem na poesia, essa coisa de não descrever nada objetivamente, deixar tudo envolto nesse lance de, nessa cena de mistério, né, por exemplo, a catedral no caso. Entre brumas ao longe surge a aurora, e ali no orvalho aos poucos evapora, agoniza o arrebol. E a catedral ebúrnea dos meus sonhos aparece na paz do céu risonho, toda branca de sol. Você vai imaginar a catedral, ela está surgindo na aurora, né, o sol está por trás, ela está entre brumas, que são nevoeiros. Então você, claro, né, tem uma visão mais, não noturna, porque né, a madrugada está acabando, vai nascer o sol, mas você não vai conseguir enxergar a catedral com clareza, né, do jeito que ele está descrevendo ali. Então esse climão aí de mistério é o que o simbolismo trabalha mais, né? Beleza? Bom, pessoal, o primeiro texto que está aparecendo aí na tela para vocês, ele está falando sobre a Revolta dos Malês, de 1835. Esse movimento, essa rebelião, ela tem grande importância porque, dentro do cenário do século XIX, ela é o primeiro movimento onde nós temos destaque para a participação de escravos no Brasil, né? Sem contar que a Revolta dos Malês, ela carrega também uma importância religiosa, porque ela foi realizada, ela foi feita por escravos de origem muçulmana que não aceitavam a imposição do catolicismo a eles. Tá? Então, dentro desse cenário, dentro desse contexto do século XIX, que se tem o destaque da Revolta dos Malês, ok? E aí, quando a gente vai para o exercício, a gente tem algumas frases, algumas sentenças, né? 4 no total, no qual a gente tem que classificá-las como verdadeiras ou falsas, né? Se são sentenças corretas ou não. A primeira afirmativa que nós temos aí é a seguinte: os escravizados tiveram um papel fundamental na luta pela abolição da escravidão. Sim, né, os escravos, a gente tem que tentar desmistificar uma imagem de que eles aceitaram pacificamente a imposição do trabalho escravo. Né? Desde o momento que eles são retirados do seu continente de origem, lá na África, até a sua vinda para o Brasil, e esse tratamento que é dado a eles de mercadoria, nunca foi aceito pacificamente. Muito pelo contrário, a gente está falando de pessoas que tiveram que abandonar suas culturas, suas origens, todo traço de dignidade e também de humanidade foi deixado de lado. E, obviamente, eles passaram a se postar contra a escravidão. Então, a afirmativa 1 aí está correta. A 2. A resistência à escravidão no Brasil teve início no século XIX. Não. Né? Primeiro, vamos nos posicionar. Quando a gente fala século XIX, a gente está falando a partir de 1801. Tanto que a Revolta dos Malês, que vocês estão vendo aí, é de 1835. Mas ela não começou aí. Né? Os escravos, quando eles decidem se portar contra a escravidão, é desde a chegada deles e ao longo desses 300 anos que eles vivem aqui no Brasil. Né? Então, formação de quilombo, as fugas, rebeliões, não começaram somente no século XIX. Começaram já lá no século XVI, quando eles começam a chegar no Brasil. Afirmação 3. As estratégias de formação de quilombos, fugas e revoltas somaram-se ao movimento abolicionista. Correto. Né? Você teve, a partir do século XIX, um movimento abolicionista muito forte dentro do Brasil, né? Feito por outros setores da sociedade, não somente os escravos envolvidos, né? Muito também por pressões da Inglaterra, claro. Só que foi a partir desse momento que o combate à escravidão se fortaleceu. Mas, novamente, os escravos, desde que eles chegaram no Brasil, eles tentaram lutar contra a escravidão. Né? Você tem a formação de quilombos, você tem fugas, revoltas. Em casos mais extremos, você teve assassinatos, você teve suicídios. Mas foram várias formas encontradas por essa população de tentar combater essa situação a qual eles viviam no Brasil. Então a afirmativa 3 está correta. A 4. As revoltas escravas não tiveram impacto na escravidão. A pressão inglesa foi mais determinante para a abolição. Não. A pressão inglesa ela serviu para intensificar esse combate. Mas é óbvio que o fato de você ter setores sociais envolvidos e você ter a postura dos escravos dentro desse cenário foi o que de fato fez tudo acontecer. Né? É o que dava força para o movimento abolicionista. Óbvio, a pressão inglesa tem um papel e tem um papel importante nesse momento, mas não é o fator-chave, não é o fator determinante. Logo, pessoal, a gente tem aí como alternativa correta a letra B.
que é a seguinte: o modernismo ele vai começar num primeiro momento ali com a Semana de Arte Moderna de 22 até 30, vai ser a fase demolidora, heróica, né? Quem quiser dar uma olhadinha no que foi a fase heróica, acessa a primeira revisão para a primeira fase da Unesp, que vocês vão perceber que eu dei umas dicas legais ali de quais são as características desse primeiro momento modernista. A segunda fase vai de 30 até 45, né? Você vê que a primeira fase está muito preocupada em construir uma estética brasileira, uma poesia brasileira, uma arte brasileira de fato. Então, ela acaba se afastando um pouco das questões sociais, né? Já que a grande preocupação vem pela influência das vanguardas europeias, né, com aqueles elementos que foram colocados na Semana de Arte Moderna. Elaborar uma arte que fosse mais nossa mesmo assim. Então você vai ter uma poesia que vai buscando liberdade formal, que vai buscando um nível mais informal de comunicação, de linguagem, né, cara? Que você tem que ter uma linguagem mais do povo, assim, uma linguagem que o povo fala que tá errado. Né? Esses gramáticos mais chatos, você fala, tá errado, falou errado. Porque uma vez eu falei que a gente tinha 4 pulmões. A gente só tem 2. Eu falei, só porque eu falei que nós tinha 4 pulmões, os caras botou na veja. Vai por casa do cara. O brasileiro fala errado. O brasileiro fala errado porcaria nenhuma, mano. O brasileiro fala, né, com a sua variação linguística, com as suas variações linguísticas, que são muito ricas, inclusive. Mas tem toda essa preocupação, né, cara, de se elaborar uma arte mais brasileira. Só que aí, em 30, você vai ter, por exemplo, os efeitos da crise de 29, né, que quebrou a Bolsa de Nova York, ferrou com tudo, todo mundo tristão pra caramba ali, deu um avalanche de crise no mundo. Porque o capitalismo é frágil, né? Então, você vê que a crise de 29 escancarou esse negócio aí. Aí no Brasil começa essa crise capitalista, né? Você vai começar a abrir espaço pra galera pensar em opções. Falar, mas qual que é a opção pro capitalismo? Ó? Não, isso não. O outro polo né, você sabe que ele vai ser demonizado pra caramba. Então você vai ter uma perseguição contra intelectuais no Brasil. Dentre eles, Graciliano Ramos. Né? Aí você vai ter o Estado Novo, Getúlio Vargas, que vai, né, ter um governo mais autoritário e de fato, né, a prisão, por exemplo, do Graciliano Ramos demonstra bastante isso. O senhor tem que responder assim. O que a senhora deseja, excelência? E ele foi preso, Graciliano Ramos, cara, sabe por que ele foi preso? O Graciliano Ramos, ele foi preso, ele foi prefeito de Palmeira dos Índios. E ele falava assim, que as crianças para irem para a escola têm que ser bem nutridas, alimentadas, tem que ter merenda. Então ele defendia merenda para as crianças pobres irem para a escola e se estivessem bem nutridas poderiam aprender melhor, né, no caso. Aí que ele foi, né, o Vargas falou, como é que é? Você está querendo que as crianças pobres se alimentem, você é comunista. E aí ele esteja preso, mandou prender o cara lá, é comunista. Tá vendo? O cara preocupadão lá com alimento para criança, né, comunista. Muito parecido com coisas que a gente vê hoje em dia por aí. E além disso tudo, você tem a Segunda Guerra Mundial. Então, cara, não dá mais para você ficar falando só de identidade brasileira. E aí a gente tem, né, uma literatura que vai voltar mais o seu olhar para as questões que estão acontecendo no mundo mesmo, as questões sociais, no caso. Você vai ter a poesia, né, Drummond, Vinícius de Moraes, Jorge Lima, Murilo Mendes, a Cecília Meirelles, né, e a prosa, cara. Na prosa a gente tem grandes nomes da nossa literatura. A gente vai ter o Jorge Amado, a gente vai ter a Raquel de Queiroz, que vai cair no vestibular da FUVEST, a gente se liga na próxima. Raquel de Queiroz. Você vai ter o Érico Veríssimo lá no Sul, né? Então tem o José Lins do Rego, né, cara? Você tem uns nomes aí que são, né, de projeção muito forte, assim. E dentre eles, Graciliano Ramos, tá ligado? Grande Gra. Conhece o Gra? É isso aí. E aí tem um texto aí de 2022, a UENG, né? Na planície avermelhada, os juazeiros alargavam 2 manchas verdes. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro, estavam cansados e famintos. Ordinariamente andavam pouco, mas como haviam repousado bastante na areia do Rio Seco, a viagem progredira bem 3 léguas. Fazia horas que procuravam uma sombra. A folhagem dos juazeiros apareceu longe, através dos galhos pelados da caatinga rala. Arrastaram-se para lá devagar, sem a Vitória com o filho mais novo escanchado no quarto e o baú de folha na cabeça. Fabiano, sombrio, Cambaio, o aió, a tiracola, a cuia pendurada numa correia presa ao cinturão, a espingarda de pederneira no ombro. O menino mais velho e a cachorra-baleia iam atrás. Os juazeiros aproximaram-se, recuaram, sumiram-se. O menino mais velho pôs-se a chorar, sentou-se no chão. E aí vem, ó.
é para você assinalar, né? O enunciado ele fala assim, quer ver, ó? Com base no seguinte excerto de Vidas Secas, assinale a alternativa correta. A letra A vai falar sim, que é uma obra, cara, ó, letra A, pertence à primeira geração modernista, eu não vou ler o resto não, cara, eu não tenho paciência, velho, para ficar lendo o resto de alternativa que quer mentir para mim não, velho. Se liga, presta atenção, some daqui. Letra B, Graciliano Ramos preza pelo uso da linguagem metafórica, evitando ser direto na descrição do espaço e das ações das personagens. A linguagem do cara é mó seca, mó direta, mó objetiva, né? É uma linguagem que, apesar de ser muito poética, não perde a sua poesia, né? Mas é uma linguagem que imita ali o ambiente, né, cara? É uma linguagem seca, vai ali direto ao ponto, né? Então, cara, não, ele tem metáfora, né? Ele usa metáfora, mas ele evita ser direto? E evita nada, mano. Ele tem uma linguagem objetiva e direta e concisa sempre, em todas as suas obras. Guarda isso na cabeça. Vidas Secas possui como algumas de suas marcas o regionalismo e o realismo, com tom crítico ao abordar temáticas sociais, denunciando as desigualdades. Pronto, né, cara? Você vai ter ali a alternativa C indo direto ao ponto, né? Linda, maravilhosa, espetacular. Pega a letra C, cara, vai apresentar para a família, porque ela é demais, né? Então, regionalismo é uma das características da segunda fase modernista. Realismo. Essa literatura da segunda fase é chamada de neorrealista. Falei do Essa de Queiroz. O realismo é a crítica do homem, não é? Então, quando a segunda fase modernista traz de volta esse viés crítico, né? Você vai ter esse nome, neorrealismo, né, sendo associado à segunda fase. Beleza? Então, letra C, né? Letra C. Guarda essa cabeça então, galera. Segunda fase é uma fase de mais crítica social, neorrealista, né, que vai ter o regionalismo ali como elemento central da prosa desse período, certo? Da hora, não é? Bom, pessoal, aí na tela para vocês, então, outro exercício aí pra gente falar sobre. Já esse exercício, ele tá trazendo aí, dentro de um contexto, a Primeira República no Brasil. Primeira República, que vai de 1889 até 1930. Nesse caso, a gente está falando da República Oligárquica, período em que a política brasileira é governada pelas oligarquias paulista e mineira, no qual elas se intercalavam no poder através da política do café com leite. Nesse momento, então, galera, você tinha um poder político concentrado nas mãos de pequenas parcelas da sociedade brasileira. Você tinha as demais camadas sociais não sendo ativas no que diz respeito à política nacional. Setores sociais eram submetidos a práticas como os currais eleitorais, o voto de cabresto, o coronelismo. Então você tinha elementos que mantinham paulistas e mineiros no poder. Entretanto, é dentro do cenário da Primeira República que nós temos o surgimento dos movimentos operários como personagens políticos que vêm para incomodar um pouco essas oligarquias, que vêm para contestar um pouco o poder concentrado nas mãos delas. E aí, continuando aí o exercício, nós temos 4 afirmativas nas quais nós iremos aí analisá-las e vê-las se elas são verdadeiras ou não, se elas são coerentes ou não. A primeira afirmação traz o seguinte: durante a Primeira República, o movimento operário se tornou significativo, mas sofreu a repressão do Estado. Sim, né? Você tem um movimento operário surgindo, um movimento operário contestando a estrutura política, social, econômica no Brasil no período, só que como você tem essas oligarquias concentrando os poderes na sua mão, tem toda a máquina política do Brasil na sua mão, obviamente eles vão reprimir toda e qualquer manifestação que fosse contrária à política adotada por eles. Então o movimento operário se postava, contrário, se manifestava, mas sofria a repressão do Estado brasileiro. A segunda afirmativa: greves, manifestações e revoltas urbanas e rurais foram frequentes ao longo da Primeira República. Sim, pessoal, bastante. Apesar do movimento republicano tentar criar aquele sentimento nacionalista, tentar criar um Brasil numa nação, você tem a todo momento greves, manifestações, tanto no cenário urbano quanto no cenário rural acontecendo. Você tinha uma tentativa de outros setores da sociedade de participar ativamente da vida pública no Brasil. Mas, novamente, como a gente já falou na primeira afirmação, não conseguiam, porque as oligarquias concentravam toda a máquina política, econômica e até mesmo social do Brasil nas suas mãos. Então a afirmativa 2 também é verdadeira. A partir daí a gente já consegue matar esse exercício. Alternativa A, os itens 1 e 2 estão corretos. Mas eu quero levantar uma questão aí que é a afirmativa 3, principalmente, no qual ela fala: o voto era a principal ferramenta de mobilização popular na Primeira República e foi largamente aproveitado pelo movimento operário para escapar da repressão policial. Pessoal, não. O voto ele não tinha uma importância social grande nessa época. Você tinha o voto sendo um elemento para perpetuar no poder paulistas e mineiros. Eu disse no começo da minha explicação, você tinha os currais eleitorais, os votos de cabresto.
você tinha um coronelismo atuando bastante. O voto, ele era aberto. Então você tinha todo um cenário que mantinha essas elites no poder. Além do mais, fraudes na eleição eram muito comuns nesse período. Então o voto ele ainda não servia como um elemento para contestar ou para demonstrar força de uma determinada classe. Beleza? Então faço questão de ressaltar o que está escrito aí no item 3. O próximo exercício é de 2017, velho, né? O que pensa a população brasileira. Tem um infográfico, e já não é mais de literatura não, é de interpretação de gráficos. Nos gráficos, a gente tem uma linguagem multimodal, o infográfico ele vai trazer mais informações, ele é inserido em geral em reportagens, né, infográfico, então você vai prestar atenção nos dados e você precisa também relacionar os dados com a realidade, tipo, chegar à conclusão a partir dos dados que são trazidos, que vão deixar muita gente triste e revoltada, mas é importante observar esses dados aí, não é? Os dados, o que, ainda mais assim, o que pensa a população brasileira, você fala... Aqui do lado, Pederneiras, aqui, por exemplo, tem... Cara, mais um infográfico para me deixar chateado. O que pensa a população brasileira? Vamos lá. 65% da população brasileira tem medo de ser vítima de agressão sexual. 65% da população brasileira. Tá. 78% mulheres no Sul. 84% mulheres no Sudeste. 84% mulheres no Centro-Oeste. 87,5% mulheres no Norte. 90% mulheres no Nordeste, né? Desses 65%, 85% são mulheres. Claro que as mulheres têm mais medo, né, de ser vítima de agressão sexual, até porque a gente tem um patriarcado que legitima muitas vezes essa forma de violência, né? Legitima, sim, tipo, pô, né, dá abertura, né, para esse tipo de violência. A crença de que a culpa pelo estupro da vítima é maior entre a população mais velha, com baixa escolaridade, e em municípios menores, né? Então, tipo, culpabilizar a vítima por uma situação qualquer. 37% da população acredita que mulheres que se dão ao respeito não são estupradas. A mulher tem muita coisa tipo, de tentar moldar o cara, tentar colocar o cara tipo, debaixo dela. Mas... É um gênio, não? 30% da população acredita que a mulher que usa roupas provocativas não pode reclamar se for estuprada. Pelo amor de Deus! Isso não existe! Ali, ó, 41% entre os que têm ensino fundamental, 44% entre a população com 60 anos ou mais e 37% entre moradores de municípios com até 50 mil habitantes. 16% entre os que têm ensino superior, né? Então você vê que quem tem só o fundamental tende a acreditar mais que a culpa é da mulher. 16% entre os que têm ensino superior, o que significa que quanto mais estudo, né, mais você tem uma visão mais ampla das coisas e, portanto, você vai deixando de lado esse tipo de preconceito construído. 23% entre a população de 16 a 34 anos e 26% entre os moradores de municípios com até 100 mil habitantes. Então, tipo, quanto menor a cidade, claro que a gente vê que tem mais patriarcado, né, uma questão assim mais moralista e tal. A leitura do infográfico indica que o Nordeste é a região com maior índice de violência contra a mulher? Não, é a região onde a mulher tem mais medo, né, de sofrer violência. O medo, segundo o infográfico, pelo menos, né, a gente percebe isso aí. A letra B, o medo da violência contra a mulher é maior nos municípios com até 50 mil habitantes. Não é o medo, né, que é maior. É que, na verdade, a maior parte das pessoas que moram nesses municípios acredita que a roupa pode ser uma justificativa e que a mulher não pode reclamar se estiver usando roupa provocativa, né? In fact, here are some examples of provocative clothing that could cause rape. Quanto maior o nível de escolaridade, menor a tendência de culpar a mulher pelo estupro. Pronto, a gente achou uma alternativa correta de acordo com o infográfico, né? A gente vê que entre pessoas que têm nível superior, 16% acreditam que a mulher é culpada, né, pela violência. E aí quando você tem menos escolaridade, mais pessoas acreditam. 41% das pessoas acreditam nisso quando tem ensino superior, aliás, ensino fundamental, só até o ensino fundamental. Ensino superior, 16%. Então você vê que é uma diferença significativa, não é? Não dá para você conviver com isso mais, né? Quer dizer, a gente tem que conviver, né? Mas enfim, não dá para você aceitar. Bom, pessoal, o texto que nós temos em questão aí fala um pouquinho sobre o governo João Goulart, ou também conhecido como Jango. O poder cai nas mãos do Jango de maneira surpreendente.
né? Jânio Quadros, que era até então presidente, ele renuncia, surpreendendo a todos. E aí você tem João Goulart, pela Constituição Brasileira, que era o vice-presidente, assumindo o poder no Brasil. Só que o João Goulart, ele estava em uma viagem diplomática à China. Nesse momento, você tem uma disputa muito forte entre Estados Unidos e União Soviética. Guerra Fria, disputa entre capitalistas e comunistas. Dentro desse cenário, a China, que já tinha um viés socialista nesse período, quando você tem o vice-presidente, agora presidente do Brasil, numa viagem diplomática para esse país socialista, de forte influência na política externa, passa uma mensagem para os Estados Unidos de que, opa, peraí, nós teremos próximo a nós um governo também socialista. Mas na prática, vocês já viram algum país socialista dando certo? Isso é inaceitável. Então você tem a política brasileira se articulando para que João Goulart não assumisse o poder. Aí dentro do cenário brasileiro tem-se uma disputa muito forte, tem-se a campanha da legalidade defendida por Leonel Brizola. Depois de muita discussão, muitos acordos, João Goulart é permitido desembarcar no Brasil como presidente, só que com uma questão, num regime parlamentarista, né, o semipresidencialismo, no qual ele não governaria com os poderes de um presidente da República. Ele teria uma espécie de primeiro-ministro ao seu lado. Um deles, inclusive, foi Tancredo Neves. Nessas idas e vindas dentro desse regime, João Goulart convoca uma votação popular pedindo para voltar ao regime presidencialista. E a população apoia. Isso acende novamente um alerta para os opositores políticos de João Goulart e para os Estados Unidos também. A partir de agora começa-se uma campanha muito forte para tentar diminuir, criticar o governo e as práticas de João Goulart. Importante a gente ressaltar, João Goulart era um grande defensor das reformas de base, sendo uma delas a reforma agrária. Com isso, então, João Goulart começa a tomar porrada a todo momento. Dos setores conservadores, da classe militar, tudo isso sendo financiado pelos Estados Unidos. No final das contas, o que vai acontecer? Em 1964, nós temos o golpe cívico-militar, no qual João Goulart é retirado do poder no Brasil e os militares assumem o controle da política nacional. Esse controle que os militares têm agora, ele é apoiado também pelos Estados Unidos, né? Tanto que nós temos a chamada Operação Brother Sam, né? No qual a Marinha e a Aeronáutica estadunidense apoiam, né? Estão ao lado dos militares brasileiros. E por que os Estados Unidos estão tão interessados na política? Porque nós estamos no contexto da Guerra Fria. Então, Estados Unidos e União Soviética vinham se degladiando para tentar ter o maior número de influência no mundo todo. E o Brasil era uma zona de influência importante para os Estados Unidos. Não só o Brasil, mas a América do Sul. Tanto que os Estados Unidos apoiam outros golpes aqui na nossa região, como o da Argentina, o do Chile. Então você tem, a partir de agora, golpes militares sendo apoiados. Bom, pessoal, dito isso, discutido toda essa questão, qual a alternativa seria correta desse exercício? A alternativa A, no qual diz respeito que o texto se refere ao contexto político no Brasil, impactado pelas tensões da Guerra Fria e do anticomunismo, no plano interno e no plano externo, que culminou no golpe cívico-militar de 1964. Prova de redação. Como é que funciona a prova de redação? Como é que vai funcionar? A prova de redação da UENG 2024. Só que agora volta para as 30 linhas ali, né? O ideal é fazer um texto de 25 a 30 linhas, né? Um texto que vai ser, apesar de não ter essa designação no edital, mas vocês vão fazer uma dissertação, acredito eu, dissertação argumentativa, né? Essa dissertação argumentativa, galera, você vai ter que adotar um posicionamento e seguir com ele, assim como a gente tem, por exemplo, naquelas orientações que eu fiz para a VUNESP, né? Como que funciona, então, a correção, né? A grade de avaliação? O que você tem que saber? Qual é o percurso? Qual que é o circuito que você vai estar utilizando ali? O que vai ser avaliado no seu texto? Pessoal, são 4 critérios, cada um deles vale 15 pontos, então se você for bom de matemática e que nem eu sou bom demais de matemática... Toda a equipe brasileira que pensar no título como técnico, me chamem de mentiroso. Cara, 4 vezes 15, quanto que é? 60 pontos. Então você tem uma redação que vale 60 pontos, não é? Maravilha. Não tem peso a mais, né, para nenhum dos critérios, eles valem todos 15 pontos cada um. Então, o primeiro critério é a adequação à proposta de redação. O que eles pedem? Uma abordagem do tema proposto, evidentemente, que se você não abordou o tema, você não vai nem seguir para a correção dos outros itens, uma vez que seu texto, fugindo ao tema, o que vai acontecer com ele? Uma catástrofe, não é? Você não vai fazer isso, claro, fugir do tema, que horror, não pode. Capacidade de seguir a instrução dada, então se for uma pergunta, né, e você tiver que se posicionar, você tem que responder aquela pergunta. Lembra que as palavras-chave do tema da proposta
tem que aparecer no seu texto em vários momentos. Na introdução tem que estar tudo recolhido ali, né? Para você realmente abordar aquele tema de maneira plena, beleza? Então, por exemplo, eu vou pegar um recorte de 2017 aí, beleza? 2017 caiu o seguinte, assim, ó. Como é que era a frase temática? A uberização do trabalho na era tecnológica, precarização ou liberdade. Essas expressões chaves aqui, uberização, né? Que é aquele processo em que você vai transformar o trabalho em algo mais flexível, né? Em que o trabalhador é mais teoricamente autônomo, que ele vai decidir melhor os próprios horários, que você não tem relações trabalhistas tão sólidas assim. E vem, evidentemente, do aplicativo Uber, a palavra, né, um neologismo formado a partir de Uber. Então tem que aparecer uberização, tem que aparecer trabalho, tem que aparecer era tecnológica, tem que aparecer precarização ou liberdade, você tem que responder a questão. Você está precarizando o trabalho ou você está dando liberdade para o trabalhador, no caso? Né? Você tem que assumir um posicionamento aí. Agora, esses termos que eu falei aqui para vocês, tem que aparecer na frase temática aí para você abordar com plenitude, né, cara? Com calma, com tranquilidade, falar, porra, abordei tudo aí, mano, sou demais, né? O segundo critério é a macroestrutura textual, aspectos pragmático-discursivos, né? O que significa isso? É o gênero. Então, se for uma dissertação argumentativa, e aliás o edital já falou que é argumentativo, então poderia ser uma carta argumentativa? Pode ser, né? Pode ser uma carta, pode ser um artigo de opinião, por exemplo, pode ser um editorial, alguma coisa assim, vai ser argumentativo, com toda certeza, né? Da tipologia dissertativa. Eu acredito que vai ser, de fato, uma dissertação argumentativa. Enfim, você tem que ter domínio do tipo, né, da dissertação no caso, da estrutura, né? Então, se for uma dissertação argumentativa em 3 partes, introdução, desenvolvimento, conclusão, você tem que paragrafar bem, né, com uma progressão nítida. Então tá, lá na introdução, se for uma pergunta, eu respondi a pergunta. Quer dizer, adotei uma tese. Como vou sustentar essa tese? Aí eu sustento a tese organizando 2 parágrafos, 2 pontos para sustentar meu ponto de vista. Como que eu vou concluir? Né? Eu vou concluir fazendo um reforço da minha tese, uma retomada ali de elementos, né? Como a gente tem visto, inclusive ver aí os outros vídeos para você pegar como é que faz esse tipo de conclusão. Tem que ter progressão, né? Beleza? Tem que ter intertextualidade. O que significa isso? Eles provavelmente vão dar texto de apoio, que é uma coisa tradicional, sempre aparece, né? E você não pode copiar, se liguem, presta atenção. Você tem que utilizar as informações dos textos de apoio. Não todos, não precisa, mas pelo menos de 1 ou 2 textos ali, e de maneira produtiva. Você utiliza as informações e você analisa essas informações. Não fica copiando, vai copiar? Não vai copiar. Você não vai copiar, porque não pode. Você vai eliminar, cara. Se tiver uma sequência de palavras ali que eles falam, isso é plágio, meu irmão, eles vão eliminar a sua linha. Você vai querer que a sua linha seja eliminada? Você não vai, você gosta dela, mano, vai querer, pô, eliminar minha linha, mano. Não faz isso, não. Não dá certo. Então não vai ficar copiando, mas você vai utilizar. Próximo critério, valendo 15 pontos, microestrutura textual, aspectos formais da língua. Pessoal, microestrutura, todo vestibular, coesão, norma padrão, beleza? Microestrutura é que vai formar as frases, ou seja, a sintaxe dessas frases, né? E como que você relaciona uma ideia com a outra. Então aqui você vai ter que usar bem os conectivos, os operadores argumentativos, você tem que ter um repertório bom de operadores, né? Então, sei lá, vou acrescentar a ideia. Além disso, não só, mas também, não só, como também, ademais, né? Vou colocar ideias em oposição, todavia, contudo, no entanto, entretanto, embora isso, né, tem aquilo. Eu vou, eventualmente, aí concluir, né? Vamos lá para a conclusão. Logo, então, né? Portanto, beleza? Você tem que utilizar bem esses recursos aí e tem que ser, galera, intra e interparágrafos. Como assim intra e interparágrafos? Entre um parágrafo e outro, precisa ter o conectivo, né? Para você estabelecer a progressão. E dentro do parágrafo, cada frase, pelo menos ali umas 2 ou 3 vezes, depende do tamanho da sua frase, mas o ideal seria 3, né? 3 vezes aparecerem esses operadores, né, esses conectivos ali para ligar uma frase com a outra, tá? E a última parte é a expressão, né? Expressão o quê? Exposição de ideias, linha de raciocínio, mobilização de conceitos, coerência, argumentação, tá vendo? Argumentação. Você utilizou alguma coisa que vai além dos textos, né? Você trouxe alguma coisa que está para além da superfície das visões de mundo, quer dizer, se é uma pessoa que consegue ter boas ideias, ou você é aquela pessoa que fica ali, né, só na distração, só pegando aquelas ideias assim bem superficiais que todo mundo fica repetindo o tempo inteiro,
sem nenhum tipo de pensamento crítico sobre aquilo. Mas na prática, vocês já viram algum país socialista dando certo? Né? Entende? Então, quando você consegue ter uma leitura de mundo mais profunda, você vai ter também um bom nível de expressão nesse caso aqui. 4 vezes 5, 60, se tirou 60 pontos, você vai ser feliz. Pessoal, aí os últimos temas eu vou pegar desde 2017, já que eu falei 2017, não é? A uberização do trabalho na era tecnológica, precarização e liberdade. 2018, depressão, o mal do século XXI. 2019, o papel da UENG na manutenção e fortalecimento da diversidade cultural de Minas Gerais. Foi bem barrista esse negócio aí, hein? Bem barrista, esses mineirão aí, velho. Ó, que é isso, hein? Torço pro Atlético. E 2022, que aí você teve, né, uma pausa nos vestibulares aí, que foi tudo Enem. Quais são os impactos gerados pelo aumento de resíduos sólidos urbanos na nossa sociedade, né? Que foi esse que eu mencionei no começo aí para vocês. E aí, galera, temos mais um exercício aí para vocês. Esse exercício ele está dentro do contexto do absolutismo, né? Então aí nós estamos falando das monarquias absolutistas que existiam na Europa, nos quais muitas delas eram apoiadas, eram fundamentadas em ideias que defendiam a existência do absolutismo. Então a gente vai ter uma série de autores, pensadores, filósofos que faziam uso de seus pensamentos e de suas ideias para defender o poder absolutista, o poder centrado nas mãos dos reis, dos grandes monarcas. Muitas vezes, esses pensadores faziam uso de uma série de justificativas para defender o poder real. Nesse texto, eu vou ler com vocês aí só a última frase dele, porque ela já nos indica e já nos traz a resposta desse exercício. Vamos ler aí comigo. O trono real não é o trono de um homem, mas o trono do próprio Deus. Porque eu sou um jovem de 18 anos que passou 3 anos de frente de uma tela construindo riqueza. E uma dica que eu sempre dou para os meus alunos é a seguinte: leia a fonte do texto. Tá? Muitas vezes ela te auxilia, ela te indica o caminho a ser seguido. Né? Ela te dá uma noção, uma ideia de qual resposta você pode seguir no caminho. Leiam aí comigo a fonte. Política tirada da Sagrada Escritura. Logo, galera, qual conclusão a gente chega? Baseado na última frase e na fonte do texto. Que nós temos uma grande relação entre poder político e religião. Sinta aceita. Vista aceita. Tá? Então, a partir de agora, você tem os reis sendo tratados como seres quase que divinos. O poder desses reis absolutistas é um poder divino, é um poder dado por Deus, tá? Então, logo, qual seria a alternativa correta desse exercício? A letra D, a teoria do direito divino dos reis, um dos argumentos do absolutismo, ok? Exercício bem simples, bem fácil, que deu pra gente tirar de letra aí rapidinho. Beleza? Pessoal, é isso, tá? Fica na paz, fica de boa. Boa prova amanhã, né? Amanhã vocês estão na prova, então boa prova. Então é isso, galerinha. Espero que eu tenha contribuído um pouco, tenha auxiliado um pouquinho vocês aí. Passo para desejar também uma boa prova da UENG. Né? Assim como todos os vestibulares, façam com muita calma, muita tranquilidade. Acredite cada um no seu potencial. Saibam e lembrem o quanto vocês se prepararam para esse momento, ok? Estamos aqui na torcida por vocês, eu e o professor Branco. Então, uma boa prova a todos e tchau, pessoal. Brincadeira, tô indo, tá, gente? Eu vou voltar. Tá, é aquela paz lá que eu já falei pra vocês que vocês têm que ter mesmo. Descansa aí, porque agora é só relax, dá uma relaxada aí de boa, que é sabadão, entendeu? E amanhã vai ser um dia de paz e harmonia na vida de vocês também. Vamos lá pra Minas comer pão de queijo. Quero pão de queijo, vou comer pão de queijo, não tem como, vou comer pão de queijo, queijo, queijo. Tomar um café antes da prova, aquele cafezinho reforçado, comer um pão de queijo bom. Né? E aí quem for daqui de Barretos e trouxer pão de queijo, eu vou, né, agradecer bastante. Um forte abraço para vocês. Tchau.